que vai voltar para a terra, aquele que lá em Gênesis foi retirado pelo próprio Deus. Profetizar a vida do Senhor é o mesmo que dizer que o Espírito Santo que foi retirado em Gênesis capítulo número 6, ele vai vir também, aleluia, para a igreja. Jesus, ele vai crescer. Jesus, ele vai, aleluia, viver, orar no ministério, vai orar, vai ficar, aleluia, no preparo de 30 anos para ter um ministério de 3 anos e meio. João Batista vai passar um período de preparação de 30 anos para viver o ministério de 6 meses. Aleluia. E qual era a mensagem de João Batista? Arrependemos e convertemos que é chegar no reino do céu. O cara passa 30 anos se preparando, aleluia, para aparecer para o seu ministério, aleluia, para Deus exaltar o seu ministério. E o camarada só tem uma mensagem dizendo: arrependemos e convertemos, porque é chegar no reino do céu. Hoje em dia, qual é? Se você olhar para João, vai dizer, se João ele viesse pregar em muitas igrejas hoje em dia, muitas pessoas iriam dizer: eu já até sei qual é a mensagem que João vai trazer. Arrependemos e convertemos porque é chegar no reino do céu. Só que é uma diferença muito grande. Após Jesus ele ser batizado, aleluia, no Jordão, após ele ir para o deserto pelo Espírito Santo que conduziu ele, após ele voltar os 40 dias no deserto, ele vai trazer uma mensagem semelhante à mensagem de João. A mensagem de João é a seguinte: arrependemos e convertemos, porque está chegando, está próximo, está perto o reino do céu. Mas a mensagem que Jesus trazia era a seguinte: arrependemos e convertemos, porque já chegou o reino do céu. E Jesus ele vai pregar, ele não vai pregar, aleluia. E a detalhe, que nesses 40 dias em que ele passou no meio do deserto, há algo interessante, em que Jesus, ele dizendo aquilo que João disse no capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Satanás, conhecendo a Bíblia de capa a capa, o filho chamado Isaac, ele vai levantar o seu filho chamado Jacó, ele vai levantar o seu filho chamado, aleluia, José. Após José vai se levantar uma grande geração, aleluia. Após a geração de José, quando as 70 almas desceram para o Egito com Jacó, vai se levantar agora uma geração que ela não nasceu na terra de Israel, porque a terra de Israel ainda não existia. Deus, ele apenas derramava uma porção sobre a vida dos patriarcas, sobre a vida dos profetas, sobre a vida dos sacerdotes, sobre a vida dos levitas, sobre a vida dos juízes, aleluia. Ele vai levantar, louvado seja Deus, ele vai levantar um homem chamado Moisés, ele vai levantar esse homem. A sua vida ela vai ser dividida em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos que Moisés ele vai viver, após desses primeiros 40 anos, ele vai viver com a sua mãe. A sua mãe vai ensinar para ele tudo aquilo que era do costume, ou do ensinamento, ou da doutrina, ou da prioridade que o Deus de Israel tinha implantado nos pais, aleluia, do nosso antepassado. Que ele havia, ela vai ensinar para Moisés que havia um Deus do passado, em que ele mudava, aleluia, a lógica humana, que ele não trabalhava como o homem queria que ele trabalhasse, que ele não ia na lógica do homem, mas ele ia na contramão da lógica, louvado seja Deus, aleluia. Ele vai ensinar para Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, nós servimos um Deus, e os egípcios servem outros deuses. O Deus que eles servem é Deus nada de pau, é Deus que precisam ser agarrados, é Deus que precisam ser carregados para eles se locomoverem. Mas nós servimos um Deus
Deus, que ele certa feita olhou para um homem chamado Abraão e disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra em que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Aquela mulher vai instruir Moisés para ele entrar no cenário aonde Deus ele vai dar o pontapé inicial para uma grande revolução no meio da história. Moisés ele vai começar a conhecer o Deus dos seus pais. Moisés vai começar a conhecer o Deus dos seus antepassados. E ele não vai adorar outros deuses. Você vai observar no livro de Êxodo, capítulo de número 3, se não me falha a memória, em que Moisés ele se recusa a ser chamado de filho, aleluia, da filha de Faraó. Muitos que passavam por ele olhavam e diziam assim: aí vai um que é filho da filha de Faraó, aí vai o herdeiro, aleluia, do trono do Egito. Aí está aquele que vai herdar, aleluia, o trono do Faraó. Só que Moisés ele vai se recusar e vai dizer assim: eu sou hebreu e o meu Deus ele é Jeová. Muitos olhavam para Moisés e diziam: esse daí vai herdar o trono de Faraó. Só que acabou de descer aqui e que Deus disse assim: muitos pensavam que ele iria herdar um trono que é passageiro. Só que o que eu tenho para Moisés é uma experiência em que ele vai passar, em que ele vai viver, e que essa experiência que ele vai viver, eu vou entregar para ele, aleluia, uma coisa que não é passageira, uma coisa que não é momentânea, uma coisa que não é para massagear o seu ego, ou que vai deixar ele lá em cima, não. O que é que Deus tem para Moisés? Deus ele tem a terra prometida. Mas essa terra, Moisés não entrou nessa terra prometida. Ele não entrou na terra de Canaã, mas na terra aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais lágrimas, aonde não haverá mais luta, aonde não haverá tristeza. Lá Moisés ele entrou. E só para me saber que nessa noite quem vai entrar lá também, aleluia? Deixa eu ver aqui nessa noite. Vai se iniciar uma série de monarcas que vai se levantar no período dos profetas. Vai chegar uma profecia, aquela que terá que se cumprir, de Gênesis 3,15, aonde Deus ele disse que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Só que muitos olhavam e pensavam que esse homem que ele viria vai esmagar a cabeça da serpente. Ele viria montado em um cavalo branco, com uma espada desembanhada, com suas vestes resplandecentes, com uma coroa na sua cabeça. Pensavam que ele viria com um exército de anjos na sua retaguarda. Pensavam que ele viria com todo o seu exército celestial. Só que quando Isaías ele vai falar, ele vai dizer assim: eis que a virgem, ela conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, ele vai usar os seus profetas para profetizar acerca da vida do Messias. É muito além da vida do Senhor que eles estão profetizando. Não é somente a vinda de Jesus que eles estão profetizando sobre a terra. Não é somente a vida do Messias, daquele que vai libertar Israel. Não é somente sobre a vida dele que estão profetizando. Mas se profetizar sobre a vida de Jesus, é profetizar que vai voltar para a terra aquele que lá em Gênesis foi retirado pelo próprio Deus. Profetizar a vida do Senhor é o mesmo que dizer que o Espírito Santo que foi retirado em Gênesis capítulo número 6, ele vai vir também, aleluia, para a igreja. Jesus, ele vai crescer. Jesus, ele, hoje em dia, qual é? Se nós olhar para João, ele vai dizer, se João ele viesse pregar em muitas igrejas
Só que há uma diferença muito grande. Após Jesus ele ser batizado, aleluia, no Jordão, após ele ir para o deserto pelo Espírito Santo que conduziu ele, após ele voltar dos 40 dias no deserto, ele vai trazer uma mensagem semelhante à mensagem de João. A mensagem de João era a seguinte: arrependemos e convertemos, porque está chegando, está próximo, está perto o reino dos céus. Mas a mensagem que Jesus trazia era a seguinte: arrependemos e convertemos, porque já chegou o reino dos céus. E Jesus ele vai pregar, ele não vai pregar, aleluia. E a detalhe, que nesses 40 dias em que ele passou no meio do deserto, há algo interessante, em que Jesus, ele sendo aquilo que João disse no capítulo de número 1, versículo de número 1, dizendo que no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aleluia. Satanás, conhecendo a Bíblia de cabo a cabo, ele vai tentar intimidar a própria palavra, vai usar a palavra contra a própria palavra para querer confrontar. Sabe, Satanás ele se esqueceu de uma coisa: ele não estava falando naquele momento com aquele, aleluia, em que João falou no capítulo de número 1. Ele não estava falando, não estava confrontando aquele que João disse que no princípio era o verbo. Porque ele vai dizer que somente no princípio ele era o verbo. Mas ele vai, trazer, a partir do final do versículo número 1, ele vai dizer assim: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Naquele momento Satanás não estava falando, aleluia, com Cristo que se materializou, que era, aleluia, a própria palavra. Satanás estava falando com aquele de Salmo de número 90: antes que os montes nascessem, o que tu criastes a terra, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão, porque eu aprendo eu, não tem maldição na tua palavra, não tem demônio, não tem nada que possa impedir. Salmo de número 24: o Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Jesus ele não vai usar uma revelação para confrontar, para trazer, aleluia, para Satanás se calar. Porque há uma arma em que muitas das vezes nós desprezamos na nossa luta e na nossa tentação. E não é somente a oração, não é somente, aleluia, a tua consagração. Talvez você não tenha entendido o que Gálatas capítulo de número 1 tem a ver com Joel capítulo de número 2. Joel capítulo de número 2 começou a se cumprir quando o próprio Cristo ele foi assunto ao céu. E quando ele foi assunto ao céu, a Bíblia diz em que ele foi levado, e os discípulos estão no cenáculo orando, pedindo a manifestação do Espírito Santo. E é um detalhe em que muitas das vezes nós nos equivocamos quando vamos orar diante de Deus. Hoje, aleluia, o Vinícius foi muito forte, aleluia. E muitas das vezes nós oramos para ser cheio do Espírito Santo, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso é que até mesmo o rei, o soberano criador de todas as coisas, ele se fez servo, serviu nessa terra. Ele não foi servido, ele veio para servir. E mesmo assim, aleluia, após a sua ressurreição, João, aleluia, vai ver agora aquele que não é mais Cordeiro de Deus,
Ele vai ver agora, não é mais aquele que está aleluia com a sua costa açoitado, não é mais aquele que está aleluia com uma coroa de espinho, não é mais aquele aleluia que está todo ferido, não é mais aquele que está no corpo de carne, não é mais aquele aleluia que está aleluia pedindo água para a mulher samaritana, não é mais aquele que está aleluia, louvado seja Deus, naquele barco, aleluia, descansando, dormindo, não. Agora João, ele vai olhar e vai ver, e vai dizer assim: eis aí o leão da tribo de Judá, o que venceu e é digno de desatar os 7 selos. A mensagem, aleluia, que quase toda a Judeia ouvia todo santo dia, aleluia, é o que está faltando nessa geração, aleluia, é o que está faltando na minha geração, na tua geração. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. João Batista, muitos pensaram que ele era o Cristo, mas não era. Só que essa promessa de Joel, capítulo de número 2, versículo 28, ela vai acontecer após a morte e a ressurreição do Senhor. Paulo, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós oramos para ser cheio do Espírito Santo, mas esse cheio do Espírito Santo, ele só vai favorecer a mim, porque é eu que estou cheio. Mas se tu orar, aleluia, para te transbordar do Espírito Santo, o teu irmão está na tua direita, na tua esquerda, mesmo Estevão sendo apedrejado, ele olhava para o céu e apontava para aqueles que apedrejavam ele. Ele não dobrava o joelho dele para a madrugada dizendo assim: Senhor, mata esse que está me perseguindo. Senhor, mata esse, Senhor, que está se levantando contra a minha vida. Estevão, ele vai olhar, aleluia, para o céu, ele vai ver Jesus à destra de Deus. Ele vai olhar, aleluia, para aqueles que estão apedrejando, ele vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia deles, Senhor. Perdoa, Senhor, eles, Senhor. A nossa geração é uma geração que ela quer ser vingativa. Jesus, ele diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. A justiça, ela não é minha, não é tua, mas a justiça, ela é de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus mate aquele que se levanta contra nós. Muitas vezes pensamos que nós somos melhor do que o nosso irmão. Muitas vezes pensamos, aleluia, que nós somos melhor do que aquele que está se levantando contra nós. Há um homem, aleluia, chamado Spurgeon, aleluia, havia um homem chamado Spurgeon, que ele dizia assim: eu sou muito pior do que aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Paulo, ele era um homem carrasco. Segundo o historiador diz, que ele, aleluia, era baixo, ele tinha, aleluia, ele era calvo, ele tinha uma perna torta, ele era, aleluia, verde, ele tinha, aleluia, ele era orelhudo e assim seu nariz era grande. Ele falava tão manso ao ponto de uma certa feita ele pregar. Um homem chamado Eutico vai dormir no momento em que ele está pregando. Esse Paulo, a qual está apedrejando Estevão agora, muitos desejavam a sua morte. Talvez todos estavam fazendo campanha, aleluia, para matar Saulo. Olhava e dizia assim: se levantou contra mim, está se levantando contra a igreja, está se levantando contra o profeta. Eu sou o xodózinho de Jesus, eu sou o bebezinho de Jesus, eu sou o queridinho de Jesus, irmão. A Bíblia diz que Deus não poupou seus anjos e Deus não poupou seu próprio filho. Você acha que Deus vai poupar você de passar uma perseguição? Só que agora esse Paulo, ele vai se levantar contra a igreja. Porque a morte cancelava sacrifício, cancelava, aleluia, culto a Jesus. Muitos tinham medo dele, mas tinha outros, aleluia, que eram de coragem. Aí o que acontece agora? Aquele que se achava grande, temido diante dos homens, ele vai ter um encontro, aleluia, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entende agora porque você não pode orar, aleluia, para Deus matar quem se levanta contra a tua
te perseguindo, mas amanhã ele pode ser profeta juntamente contigo, aleluia. Hoje, aleluia, ele se levanta contra a tua vida, mas amanhã ele pode ser profeta na tua vida. Paulo, aleluia, ele vai se converter. O próprio Cristo, aleluia, vai pregar para ele. A primeira igreja que Paulo ele vai fundar é a igreja de Tessalônica. E a primeira mensagem que ele vai pregar vai ser uma mensagem de santificação. É uma mensagem de arrebatamento para a igreja. Não é uma perseguição de alguém olhar torto para isso dentro da igreja. A Bíblia diz que era uma perseguição aonde tinham crentes orando. Se fosse nos dias de hoje, ele ia entrar aqui dentro do templo, ia querer matar quem estivesse aqui dentro, ia querer destruir. Mas ele fala, a Bíblia diz que quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Paulo, capítulo número 9 do livro de Atos, vai dizer que Paulo, ele vai receber e vai levar cartas para Damasco, e ali ele vai perseguir a igreja em Damasco. Só que Paulo era temido, Saulo era temido, ele era temido em Jerusalém. Muitos olhavam para ele e se escondiam, tinha alguns que se escondiam, mas tinha outros que não. Saulo cancelava a reunião, cancelava a campanha, cancelava a propósito. Aquela igreja lá se revoltava, ela parava de cultuar porque Paulo estava perseguindo ela, porque Saulo estava perseguindo ela. Aquela igreja, quanto mais Saulo perseguia, mais eles se levantavam em oração. Não deveriam, porque muitos estavam revoltados contra Paulo, porque ele perseguia a igreja estava acomodada. A igreja não queria mais saber de sair de Jerusalém. A igreja não só queria ficar ali no seu canto. A igreja não queria sair de Jerusalém, porque a ordem de Jesus, Atos capítulo número 1, a partir do versículo número 8, vai dizer que eles iriam receber poder, que eles seriam testemunha do Senhor em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Só que muitos que estão ali estão acomodados. Muitos que estão ali, aleluia, estão acomodados. Então é necessário Deus levantar um Saulo para perseguir a igreja. E você pensa que aquela igreja ela ficava mimizenta? De carro, chave de casa, aleluia, de trono do palácio. A mensagem que Paulo vai pregar é uma mensagem de despertamento para a igreja. Só que vai chegar na província da Galácia, aonde Paulo está pregando, aonde ele havia fundado uma igreja em Almeida. E essa igreja, ele instruiu essa igreja conforme a palavra que o Senhor havia confirmado para os apóstolos. Só que Paulo vai se ausentar dessa igreja. Júnior, Paulo vai sair agora da igreja. Ele vai deixar alguém lá. Só que quando ele sai da igreja, pouco tempo depois ele vai voltar para a igreja. E quando ele volta, ele vai ver que está tudo bagunçado dentro da igreja. Muitos olharam e diziam assim: a circuncisão nós temos que dar continuidade nela. Paulo dizia assim: não tem mais que circuncidar o prepúcio. Aleluia, tu tem que circuncidar o teu coração, aleluia. Tu tem que circuncidar o teu coração no mundo. Deixa o mundo para lá, aleluia. O mundanismo estava entrando dentro da igreja. Aleluia, da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, para um outro Evangelho, a qual não é outro, aleluia. Mas Paulo ele vai continuar dizendo assim: ainda que desça um anjo do céu, ainda que um de nós, ainda que eu, Paulo, ainda que Pedro, ainda que Tiago, ainda que João, ainda que o Fabrício, ainda que o Felipe, ainda que o Ramon, ainda que a igreja, ainda que o Senhor vai pegar o outro evangelho, que não seja esse, seja amaldiçoado. Mas há uma arma de 66 calibres que nós falamos das. Por isso que nós perdemos terra, porque nós deixamos, aleluia, de priorizar isso aqui, aleluia, e queremos fazer aquilo que está na nossa consciência, na nossa vontade. Jesus
Rodrigo, contra o próprio, aleluia, inimigo adversário da nossa alma. Aleluia, Deus. Só que havia uma promessa, em que Joel havia profetizado dizendo assim, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E quando é que começa os últimos dias? Os últimos dias ele começa, aleluia, quando João começa a pregoar a palavra, dizendo arrependei-vos e convertei-vos. É a mensagem que João ele começa a trazer, aleluia.